Tudo bom, pessoal? Então hoje o nosso horário aqui, a nossa aula é a Guerra Civil Americana, ou a chamada Guerra de Secessão, né? Esse conflito, ele aconteceu entre os anos de 1861 até 1865. É a chamada Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. Aliás, ele tem esse nome porque o sul dos Estados Unidos ele tentou se separar e formar um estado independente, um estado sozinho. Ele queria se separar do norte pelas suas divergências, né? Veja bem, naquela época, pessoal, a região do norte, ela era conhecida como Nova Inglaterra. Ela era uma colônia de povoamento e ali fundamentava-se na mão de obra livre, uma mão de obra servil, a mão de obra familiar, né, que eles chamavam ali de servos de contratos, e dedicava-se também à prática do comércio, da indústria, da construção naval, e eles viviam também, e eles queriam, claro, políticas protecionistas para protegerem a indústria nacional, para protegerem a sua indústria, né, de produtos que entrassem da Europa na América com preços muito baratos. Por isso que eles queriam adotar políticas protecionistas. E eles eram a favor da liberdade, ou seja, contrários à escravidão. O Sul era diferente. O Sul era uma colônia de exploração baseada na grande propriedade agrícola, nas grandes proprietários de terra, né, os latifúndios. E ali se plantava muito algodão. Geralmente esse algodão, pessoal, ele era vendido para a própria Inglaterra, porque pelo pacto colonial, a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole. Então, veja bem, o Sul, o que ele defendia? Ele defendia a escravidão, porque ele era baseado na agricultura, na mão de obra escrava, e ele defendia também encerramento das políticas protecionistas. Por quê? Porque ele queria que os produtos industrializados dos outros países entrassem mais barato, para que ele pudesse comprar com um valor melhor naquele momento. Então, veja bem que havia um choque muito grande, e o Sul, claro, defendendo a escravidão, a manutenção da escravidão. Havia um choque muito grande entre os estados do norte e os estados do sul dos Estados Unidos. E uma coisa piorou essa relação, que foi exatamente nas eleições presidenciais que ocorreram naquela época, em novembro de 1860. O vencedor daquela eleição foi um cara chamado Abraham Lincoln. Meus queridos, Abraham Lincoln, ele representava os interesses do norte, os interesses nortistas. E ele vai abolir a escravidão. Então, quando Abraham Lincoln vence as eleições, os sulistas, né, que defendiam a mão de obra escrava, eles queriam, naquele momento, se separar dos Estados Unidos. Por isso, secessão, separação, né, a chamada Guerra de Secessão. E ele vai propor, né, essa ruptura com relação aos Estados Unidos. Mas veja bem, olha a diferença. O norte, ele tinha naquele momento, pessoal, ele produzia 97% das armas dos Estados Unidos. 97% era produzido. Apenas 3% das armas era produzida no sul dos Estados Unidos. Ou seja, o aparato militar do norte era muito maior do que o do sul. Portanto, a vantagem que o norte tinha também era muito maior. E quando Abraham Lincoln ele acabou com a escravidão, os negros do sul não quiseram lutar na Guerra de Secessão. Porque como é que eu vou lutar contra o norte, sendo que o norte está abolindo a escravidão? Sendo que o norte, tudo que eles estão querendo é libertar o país da escravidão. Então, foi uma estratégia de Abraham Lincoln, quando ele vai abolir a escravidão, para que os negros, os escravos, não lutassem contra o norte. Pelo contrário, eles lutassem contra o sul, já que o sul era um estado que queria manter a escravidão,
queria continuar escravizando aquele povo, né? Então, a Guerra de Secessão termina com a vitória do Norte, né? Com a vitória aí da base capitalista industrial, que defendia, meus amigos, exatamente o fim da escravidão e uma adoção de uma tarifa protecionista dura. Meus amigos, qual que é a função de uma tarifa protecionista? Ela já fala, é proteger, ela é protecionista por quê? Porque ela produz, ela protege a indústria. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu estou produzindo uma caneta aqui no Brasil, ok? E essa caneta aqui é produzida nos Estados Unidos. Se eu produzo essa caneta a R$10, estou inventando um número aqui, se não tiver impostos, vamos supor que não tenha tarifa protecionista, essa caneta pode entrar no Brasil, se essa empresa for muito grande, for poderosa lá, conseguir reduzir custos de produção, vamos supor que ela pode entrar aqui a R$7. A minha é vendido a 10. Então, veja bem, vamos supor que a qualidade da caneta seja a mesma. Você vai preferir a mais barata e a importada. O que acontece com essa indústria nacional? Ela quebra. Ela vai à falência. Então o Norte, como era industrial, queria tarifa protecionista. Porque ele queria proteger a sua indústria. E queria também que o sul dos Estados Unidos tivesse mercado consumidor. Consumisse produtos industrializados do norte, não os importados. Agora veja bem se eu coloco uma tarifa protecionista aqui, tá bom? Uma tarifa protecionista de 100%. Eu falei que essa caneta custava 10, essa aqui custa 7. Só que se tiver uma tarifa protecionista de 100%, ela vai para quê? Ela vai para R$14. Concorda comigo? Ela vai para R$14. Se ela vai para R$14, né? Essa aqui custa 10, a minha fica mais barata. Ou seja, a preferência é você comprar uma caneta mais barata produzida no seu país. Então era isso que o norte dos Estados Unidos queria. Com tarifa protecionistas, eles queriam proteger a sua indústria nacional, né? E manter o emprego, manter a produtividade, e que o sul, no futuro, fosse um mercado consumidor. Por isso também que eles queriam abolir a escravidão. Porque o escravo não ganha nada, o escravo não tem salário, o escravo não gera, ele não faz a economia fluir, ele não faz a economia acontecer bem, né? O escravo não faz esse tipo de coisa. É interessante observar. Então, eles queriam naquele momento mercado consumidor e, com certeza, proteger a indústria nacional. Isso é um fato concreto. Meus queridos, o Norte acabou vencendo a Guerra de Secessão, né? Nós vamos ver então o fim, naquele momento, definitivamente, da escravidão nos Estados Unidos, ok? Então, naquele momento, em contrapartida, no sul dos Estados Unidos, começa a ter um problema muito sério com a questão do racismo. Preste atenção nisso aqui, pessoal. O que aconteceu? O negro nos Estados Unidos, no sul, ele não era mais escravo. Ele era um homem livre. A escravidão estava proibida pela lei. Então, o que esse negro tinha que fazer? Ele tinha que procurar emprego. Ele tinha que procurar trabalho. Ele tinha que se oferecer como mão de obra. E claro que muitas vezes ele se oferecia como uma mão de obra muito mais barata. E trabalhava o mesmo tanto do branco. E muitas vezes, muitos empresários contratavam os negros para diminuir custo de produção. Ou seja, o negro começa a tirar um trabalho que era antes só do branco. E isso vai gerar nos Estados Unidos, né? Não é motivo, né? Claro que não é, porque isso é um absurdo, mas vai gerar nos Estados Unidos um grande problema. Que problema, professor? O aumento do racismo, o aumento da violência, o espancamento de negros, a morte de vários negros, simplesmente porque o cara, por exemplo, colocava o nome dele numa lista de emprego. Os caras surravam ele até ele ir lá e tirar o nome dele, porque ele não podia
tomar o emprego de um branco. E aí começa também, gente, a aparecer nos Estados Unidos aqueles grupos racistas. Por exemplo, os Cavaleiros da Camélia, os Cavaleiros da Camélia Branca, a Ku Klux Klan, KKK, né? Então, veja bem, esses grupos começam, então, eles usavam uma roupa branca, um chapéu em forma de cone, né? Muita gente já deve ter visto essas fotos dessas pessoas, e eles iam para a rua pregando racismo, iam com cacetes grandes, com armas, e batiam nos negros ali, até o negro chegar à sua própria morte. Quantos negros ali foram mortos por causa disso? Aliás, tem vários filmes, gente, que mostram a questão da Ku Klux Klan, né? Filmes interessantíssimos que mostram pessoas se reunindo, negros se reunindo nos Estados Unidos para combater essas organizações racistas, né? Que, infelizmente, gente, ainda permanece viva. Nós tivemos agora, há pouco tempo, nos Estados Unidos, um episódio, a morte daquele negro por um policial. Veja quantos protestos no mundo, não foi só nos Estados Unidos, né? Isso causou, né? Porque gera revolta nas pessoas. Ver que um cidadão, um cara estava pedindo água para beber, e ele ser morto ali, asfixiado, né? Isso gerou revolta, gerou, assim, uma imagem terrível de assistir. Ninguém gosta disso, né? Eu sinto lá no fundo do meu coração uma dor muito grande quando eu vejo uma situação dessa. Tenho certeza que vocês também, né? E você vê bem que esse problema dos Estados Unidos, lá do século XIX, né? Que veio com a Ku Klux Klan, com os Cavaleiros da Camélia Branca, é um problema ainda atual. O racismo ainda é muito presente na sociedade americana. Não foi só esse negro que morreu. A conta lá é muito alta. Existem vários negros que morreram em ação policial. Para o azar desse policial e para o bem da sociedade, aquela ação foi filmada, né? Porque se não fosse, nós certamente nem saberíamos que aquilo aconteceu, ou nem saberíamos que mais um negro tinha sido assassinado, morto, né, pela polícia, infelizmente. Então, a Ku Klux Klan, ela vai ser essa entidade racista que vai propagar o ódio ao negro, né? Eles, os Cavaleiros da Camélia Branca, o objetivo deles era eliminar a população. Era eliminar a população negra. E o racismo, gente, também não é um problema só dos Estados Unidos. Nós aqui também somos um país racista. Temos que combater isso aqui, né? Em Cuba, por exemplo, há pouco tempo, um cunhado meu foi em Cuba e ele viu escrito no muro assim: negros não, obrigado. Olha só. Então, racismo. Em toda parte do mundo nós temos esse problema. O homem ainda tem muito que evoluir, né, nessa questão, infelizmente. Tá certo, pessoal? Hoje a aula, então, ela vai ficar restrita aí à Guerra de Secessão. Nós vamos trabalhar isso aqui. Tem uma questãozinha aqui que eu quero fazer junto com vocês, tá? Na página 17. Enquanto vocês fazem essa questão da página 17, eu vou fazer a chamada de vocês. Só um minutinho.